Olá, amigo. Meu nome é Thiago Aquino, conhecido como Professor Paçoca, profissional de educação física, palestrante, autor de 15 livros nas áreas da educação, recreação e educação física. E o nosso tema do nosso bate-papo hoje é sobre jogos educativos. O jogo educativo ele pode ter dois tipos de ações, uma ação lúdica e uma ação educativa. Ou seja, uma ação lúdica quando eu levo este jogo a fim de proporcionar uma diversão / animação em ambientes, por exemplo, não formais, como por exemplo hotéis, acampamentos e outros. E a função educativa quando eu levo o mesmo sistema de jogo a fim de estar dentro de uma programação pedagógica dentro das escolas. Pois bem, o jogo ele apresenta 5 grandes características. A primeira característica fundamental do jogo. O jogo é regrado a fim de democratizar toda a participação dos jogadores / participantes. Eu preciso ter as regras que contemplem esta necessidade. Eu tenho também uma segunda característica que é o jogo ele é limitado, ou seja, diante da composição das regras, eu tenho alguns limites enquanto envolvimento, enquanto participação. Até mesmo para que eu possa ter uma uniformidade a fim de propiciar a todos os participantes. A terceira regra é que o jogo ele é único. Único na ideia de que aquela experiência ela é pontual e ela não existirá mais daquela forma. Então, cada jogo aplicado pelo educador deve-se pensar nessa experiência baseada em positividade. O jogo ele deve propiciar também uma experiência transformadora, ou seja, ele deve ser capaz de dar ao participante as condições para o desenvolvimento social, psíquico, físico, social, afetivo e emocional. Ou seja, é um grande meio para o desenvolvimento integral daquele que joga. E o jogo também ele é recorrente. O que seria um jogo recorrente? É quando você vai precisar aplicá-lo 2 ou 3 vezes a fim das crianças entenderem as estratégias sobre aquela ação. É muito comum que você aplique uma única vez e as crianças ainda estão tentando entender as regras. Na segunda vivência daquele mesmo jogo, você percebe que essas crianças elas já estão mais soltas, mais relaxadas para uma prática daquele jogo. Isso é a recorrência. Portanto, este é um jogo educativo. Ele deve ter todas essas características a fim de promover 2 grandes ações. Ou seja, o jogo educativo como uma ação educacional e como uma ação lúdica deve propiciar sim a intensidade, a estimulação das competências e valores frente àqueles que jogam. Ou seja, o jogo, eu não acredito no jogo como um fim nele mesmo, mas o jogo como uma ferramenta, como um meio para o desenvolvimento de valores e competências. Este é o caminho mais essencial para se formar a um jogo educativo. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aqui, dá um curtir na nossa página aqui da Entretenimento SP. Se você quiser deixar o seu comentário com alguma pergunta, eu terei o prazer de respondê-la imediatamente. Então, é isso. Compartilhe e curta sempre as nossas experiências relacionadas aos jogos educativos.